Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus nós estamos juntos de novo, hoje lendo um texto que me parece até absurdo. Eu vou ler o texto e vou te dizer por que eu acho absurdo. Absurdo. Vamos ler então. Lucas 22, versículos 24 a 30. Vamos ler. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Bom, é claro que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse texto, que eu não seria nem capaz de explicar tantos detalhes. Porém, por que eu disse que esse texto me parece absurdo? Por quê? Nós estamos no capítulo 22. No capítulo 22 começa a conspiração para assassinar Jesus. O pacto da traição. Judas fica totalmente endemoniado, ou satanizado. O próprio Satanás entrou nele. Não foi um demôniozinho qualquer. O próprio Satanás se incorporou nele. Porque os demônios se incorporam nas pessoas hoje em dia normalmente, mas Satanás se incorpora em alguns, como no caso de Judas. Havia necessidade de ser o próprio Satanás. E no meio dessa dor tremenda pela qual Jesus passava, depois de haverem comido a Páscoa, comido a Santa Ceia, escutado as palavras de Jesus, com certeza muitas outras palavras que não estão aqui, com certeza, sem sombra de dúvida. E eu me deparo com os discípulos discutindo quem que eles achavam que era o maior dentre eles. Pode? Não é um absurdo? Seria momento para esse tipo de discussão. O Senhor estava para ser executado. Ele passaria uma noite sendo surrado, horas e horas apanhando. Depois seria levado para a cruz. Uma situação terrível. E eles lá discutindo. Pedro, eu acho que eu sou maior, dizia o Pedro. Não, o João falou, eu acho que eu. O André, eu acho que sou eu. O Tiago. Que coisa, não? Nós somos assim, não é verdade? Nós somos assim.
A casa está caindo e nós estamos brigando. É verdade? É verdade? A situação está horrível. Está horrível. As pessoas não têm água para beber e os homens estão matando uns aos outros. Isso lá na África. Aqui no Brasil não, né? Quem dera. Quem dera. O povo na situação que se encontra, sem emprego, sem dinheiro, e os governantes continuam a negociata das madrugadas para saber quanto por cento vai ficar para ele. Nós somos assim. Mas eu achei uma coisa interessante no meio disso aqui. Porque a conversa era uma conversa numa hora errada demais. Era uma conversa, podemos dizer, estúpida. Quem será o maior? Quem vai tomar a frente? Quem é o líder? Se ele morrer, quem fica no lugar dele? Não é assim? Jesus, versículo 25. Jesus não dá uma reprimenda, não. Mas ele diz assim: os reis das nações dominam sobre essas nações, exercem autoridade sobre elas e são chamados de benfeitores. Eu quero só comentar um detalhezinho. Há 2000 anos se dizia que os governadores eram benfeitores. É igualzinho hoje. Você fica 35 anos pagando o seu INSS. Quando você vai receber, diz que é um benefício. Eles vão roubando você devagarinho e diminuindo a quantidade. Roubando literalmente. E são homens fazendo isso. São os benfeitores. Benefício. Percebeu? Você pagou a conta todinha e ainda dizem que é um benefício. Pode. Há 2000 anos também eles falavam a mesma coisa. Eles eram chamados de benfeitores. Você percebe que a humanidade vem de uma única matriz? Eva é a matricial da humanidade. A mesma matriz. Não há mudança. Algumas modificações mínimas de costumes. Versículo 26, Jesus diz: mas vocês, entre vocês, não deve ser assim. Entre vocês, quem quiser ser o maior, seja o menor. Por exemplo, quem é maior? Quem está à mesa, sentado para comer, ou quem está servindo à mesa? Quem é maior? Lógico, quem está sentado para comer, e não quem está servindo às mesas. Aí Jesus disse: então, verdade, Jesus disse, eu não estou sentado à mesa, eu sou como aquele que está servindo às mesas. Esse é o maior no reino de Deus. Então o reino de Deus não é muito bem-vindo na face da terra, porque ele desmascara o homem, ele desmascara totalmente o homem. O reino de Deus modificou totalmente a situação. O reino de Deus desmistifica o homem prepotente, orgulhoso, vaidoso, jactancioso, arrogante, que maltrata o outro. O Senhor Jesus nunca esteve preocupado em qual seria o maior. Um exemplo muito interessante. João nos explica que Jesus nunca batizou uma única pessoa. Mas entre o cristianismo atual, eu não estou falando de coisas do século passado, atual, há uma concorrência para ver quem batiza mais, quem é maior.
E quem faz um batismo diferente, quem faz o batismo mais correto e o outro não presta, esse é que é bom. O meu é bom e o outro não presta. Não quero ficar falando nisso porque vai ficar deprê demais. Nós temos que compreender a verdade. Então, às vezes é preciso citar essas coisas. E o ser humano se delicia em discutir exatamente aquilo que não tem o menor valor, a menor importância, o menor peso. A discussão deles era sobre algo que não tem o menor valor, o menor cabimento, o menor peso, a menor importância. Porque inclusive quem manda, quem tem o poder de domínio, vai prestar contas muito mais fortes. Não vale a pena, inclusive, ter um poder de mando, porque no momento da prestação do juízo, a prestação é pior. É muito forte, forte demais. Então o Senhor Jesus discute com eles esse assunto. Versículo 29 diz: E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Isso aqui para mim é fantástico. Veja bem, ele falou para mim: Daniel, meu filho, o meu Pai me designou um reino, e eu agora passo para você o mesmo reino. O mesmo reino. Aquela pessoa que vier a se converter, aquela pessoa que entender a minha palavra e o Espírito Santo usar a minha palavra para penetrar no coração daquela pessoa, ela vai receber o mesmo reino que Jesus trouxe da eternidade da mão do Pai. Fantástico demais. Como Ele me escolheu a mim para fazer isso, para receber esse reino e poder transmitir isso para outras pessoas. Se fosse só eu, mas são milhares e milhões de pessoas que estão com essa mesma incumbência. É maravilhoso demais, querido. Demais. Demais mesmo. Que coisa tremenda. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Assim como meu Pai me designou a mim, eu estou designando a vocês. É tremendo. É tremendo. Então, às vezes a pessoa diz, como aquele homem rico lá no inferno dizia: Pai Abraão, mande um dos profetas ressuscitar, trazer para os meus irmãos aí na terra, levar aí para os meus irmãos na terra a palavra, porque eu não quero que eles se percam. E Deus disse: existem homens lá na terra, eles precisam ouvir esses homens. Se não ouvirem esses homens, quem já morreu não ressuscita. Tem os profetas, tem aqueles que estão pregando. Se eles ouvirem, eles ficarão livres. Deus deu esse reino na nossa mão. Não é para ficar para mim, é para guardar, é para espalhar. É isso que eu quero fazer. E quero orar com você, meu querido. Feche os seus olhos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, tremendamente maravilhoso, diz que nós vamos comer e beber contigo na mesa, no teu reino. Oh, Senhor Jesus, de fato isso está muito além da nossa capacidade compreensiva, cognitiva, porque entender que esse reino vai chegar, entender que nós vamos comer e beber contigo na tua mesa, ó Senhor Jesus, é o que nós mais queremos. Mas agora não podemos compreender, mas nós cremos, Senhor, e aguardamos, esperamos. Quero te louvar e te glorificar, Jesus, por tudo que tu tens feito na face da terra, na minha própria vida, e agora o Senhor está fazendo na vida daqueles que estão orando comigo. Obrigado por isso, em teu nome. Amém. Amém. Assim que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida. Nós nos veremos no próximo programa, na permissão do nosso grande e poderoso Deus. Até lá.
Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no